Epa, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui no canal um novo quadro, um bate-papo com empreendedores. E a convidada de hoje é a Mayara Amado. Para você entender por que a Mayara está aqui, a Mayara conseguiu nesse período da pandemia de coronavírus transformar o caos em uma grande oportunidade. Ela praticamente pegou os limões que a vida tocou nela e transformou em uma grande e deliciosa limonada. A gente já vai conversar com a Mayara, mas antes disso, se você já está gostando desse vídeo, deixe seu curtir, compartilhe aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí e clica no sininho para você poder receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá, vamos conversar com a Mayara. Olá, Mayara, tudo bem? Tudo bom, Valéria? Tudo tranquilo. Ó, já te apresentei aqui pro pessoal, já falei o motivo de você estar aqui hoje, mas eu não falei para eles ainda o que você trabalha. Então fala pra gente aí o que você trabalha e como que você caiu nessa, como que você entrou nesse negócio. Então, atualmente eu trabalho com costura criativa, né? Que é um ramo da costura que visa fazer bolsas, necessaire, porta-moedas, artigos em geral. E eu caí nessa, primeiramente, eu vou explicar como que eu fui para a costura, né? Aham. Eu comecei a costurar porque foi uma questão de necessidade, né? Eu estava na Pilar e eu queria algumas faixas de cabelo, turbantes e tudo mais, e eu não encontrava. Então, na época eu ainda estava na faculdade, fazendo serviço social na UF, e uma amiga, a gente buscando vídeos na internet de como fazer e tudo mais, a gente aprendeu a fazer e foi aí que eu comecei a fazer para mim. E aí as pessoas vendo em mim começaram a perguntar e tudo mais. Aí só que eu ainda estava muito tímida nessa questão de costura porque eu estava aprendendo sozinha. Então, eu aprendi a costurar sozinha através de aulas no YouTube. Legal. E daí, na faculdade, estava próximo uma feira de africanidade. E então eu uni o útil ao agradável. Eu e uma amiga, nós compramos algumas malhas referentes, né, que lembravam tecidos africanos, e começamos a fazer, e foi o meu primeiro contato com a venda de costuras e artigos de costura, né? E aí eu vendi na faculdade esses turbantes, essas faixas, e mas foi só naquele momento, né? E depois você parou? Porque foi algo mais no momento ali. Uhum. Eu não via que eu não via que aquilo era para mim, em Entendi. si. Mas, em contrapartida, eu descobri que a costura me fazia desestressar. Então, na época da monografia, da faculdade, que eu Que é estava, né, muito uma estresse, pilha de né? nervos, muito estresse, eu peguei e comecei a costurar. Eu vinha estressada e tudo, e aí eu sentava na máquina, começava a costurar e esqueci os problemas. Então, isso foi em 2016, 2017. Em 2017, eu fiz uma viagem, e aí eu saí do Brasil. E quando eu retornei, no mesmo ano, eu me vi sem ter o que fazer, porque eu descobri uma doença, né, e tinha que fazer um tratamento que não era rápido, e eu não poderia trabalhar naquele momento. Então eu pensei, o que é que eu posso fazer que me dê uma renda sem Uhum. eu sair de casa e sem aquele compromisso de cumprir o horário, porque tinha muitos exames para fazer, muitas consultas para ir. Então eu não ia poder seguir uma rotina rígida de um emprego regular. Uhum, entendi. Então, eu sou cristã, né? E eu acredito que Deus me deu essa ideia, me fez relembrar a costura. E aí eu comecei a pensar, né, no que fazer. E aí foi a questão de costura criativa, porque eu, eu gosto de que as pessoas achem útil aquele objeto, Sim. que seja algo relevante. Poxa, eu precisava disso, nem sabia. Essa é a ideia que eu queria passar, e eu me sinto muito realizada nessa área de costura criativa por conta disso.
E quando você voltou para a costura criativa foi em que ano? 2017. Em 2017. 2017 eu tive a ideia de começar a costurar. Em 2018 eu comecei a colocar em prática, mas eu era muito assim, eu queria dar de presente uma necessaire. Eu ia lá e fazia para uma amiga. Ah, você não Muito, vendia ainda. não comecei a vender, não. Mas foi mesmo ano passado que eu, mais ou menos no início de 2019, eu falei, não, eu preciso, porque o tratamento ia se alongar ainda mais, né? E eu ia ter que todo mês eu ia ter que me internar, e aí eu falei, não, eu preciso de algo. Algo que fosse E flexível, né? isso, e algo que me garantisse uma estabilidade em relação ao meu futuro, minha aposentadoria. Então aí veio eu busquei descobrir sobre o MEI, né, que é o microempreendedor. E aí eu me cadastrei, aí eu consegui meu CNPJ, que eu falei, não, agora realmente vai ser uma loja, né? E aí, como eu não consigo ainda ter uma renda para alugar um espaço próprio, eu pensei, crio uma loja na internet, divulgo meus produtos, né, e tudo mais, e vou me aprimorando, vou divulgando, vou anunciando e as pessoas conseguem me achar, mesmo eu sem ter um local específico para atendimento, né? Legal. E deu certo? Então, deu certo. Que bom. Porque assim, o difícil é a gente acreditar na gente, né? É muito difícil a gente olhar e falar assim, nossa, eu consigo ser uma empresária de sucesso. Porque geralmente a gente que tem uma. Quando a gente é muito seguro de algo, ou se a gente confia em nós mesmos, isso soa para os outros ouvidos como soberba. Não deveria, né? É. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muita autoestima elevada, sempre me achei linda. E aí as pessoas sempre ficavam apavoradas, né? Então eu sempre ouvi, tipo, você tem um ego muito inflado. Mas não era ego, era minha autoestima. Confiança, né? Então, assim, às vezes quando a gente é segura, principalmente quando é mulher, né? Porque quando um homem é seguro, ele é seguro, legal, ele é um cara fantástico. Mas quando a mulher é segura, ela é soberba, ela é metida. Quando a mulher ela é assertiva, ela é direta, aí ela é grosseira. Então, assim, tem sempre essas questões, né? Então, eu fiquei muito pé atrás em relação a minha segurança na costura. Poxa, será que se alguém me pedir para fazer algo, eu vou fazer? Eu vou conseguir fazer e tal? Então, eu comecei muito devagar, né? Não divulgava, ficava com medo. Mas foi realmente quando eu decidi fazer a loja mesmo, criar o CNPJ, regularizar tudo certinho. Aí eu falei assim, não, eu vou começar com tudo certo, né? CNPJ, já fiz um cartão da loja, com o nome, com tudo, com todos os endereços nas redes sociais, com o telefone próprio para a loja, que aí, né, eu separei um chip só para isso, questões da loja. Então, assim, tento separar tudo, né? Tudo que é da loja, é da loja. Legal. Seja dinheiro, seja contatos. Então, assim, quando algum cliente me pede, isso me dá seu WhatsApp, eu já passo o WhatsApp da loja. Então, para não Misturar, isso. misturar as coisas. Tanto essa parte quanto as finanças também é muito importante de manter separado. Sim, porque, infelizmente, a gente que é pequeno empreendedor, a gente às vezes acaba misturando muitas coisas, né? Uhum. Então, tem tem um canal no YouTube para divulgar, aí acaba misturando com o próprio. Tem um Instagram e acaba misturando com. Então, eu divido tudo. Eu tento, pelo menos, né, dividir tudo. Mayara, eu fiquei sabendo que na pandemia você soube aproveitar a oportunidade. Como é que foi isso?
Você pegou uma situação Então, ruim foi da até pandemia e transformou em algo bom. Foi. Então, no início da pandemia, o que acontece? Eu tenho tias que trabalham em farmácia. Então, os primeiros empregos que ficou, né, mesmo é porque eu moro em Macaé, né, e logo no início da pandemia, quando começou os primeiros casos da doença aqui, né, o nosso prefeito ele foi muito sábio e fechou fronteiras, restringiu muita coisa, fechou todos os comércios, mas as farmácias e os hospitais eram o que funcionavam. Então, minhas tias trabalham em farmácia e logo começou a ficar muito escasso os materiais, até para elas que trabalhavam na farmácia mesmo. Então, minha tia chegou para mim e falou assim: olha, a gente está até sem máscara para a gente. E agora. E foi logo assim, na semana que o governo lançou que poderia se usar máscaras caseiras. Então eu já tinha alguns tecidos em casa. Você não perdeu tempo, eu falei né? Falei pra ela, não. A princípio eu falei pra ela, tia, eu vou fazer pra você, porque eu não sei se pode mesmo e tudo mais. Aí eu fiz pra ela e pra 4 amigos dela, que gostaram. E aí eu fiz até com o tecido que eu tinha mesmo em casa, porque eu não tinha como comprar os armarinhos e lojas de tecido tudo fechado. E eu fiz para ela numa semana, eu fiz para ela no dia, eu acho que foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, o governo lançou toda uma nota, porque até então eu só tinha visto vídeos de instruções de máscara de pessoas que dos Estados Unidos, de outros lugares que não tinha as máscaras de tecido não estavam sendo utilizadas tanto aqui no Brasil ainda não. Uhum. Então, assim, eu fiz para ela. 2 dias depois, o governo lançou as normas, tudo certinho. Se eu não me engano, acho que foi dia 2 de abril. E foi assim, ela e os 3 amigos que trabalhavam na farmácia usando. Aí começaram todos os clientes, que chegavam lá para ser atendido, olhavam e falavam, nossa, que legal. Porque eu tenho uma máscara que é descartável, toda hora eu tenho que jogar fora. Então, de tecido seria melhor, porque reutilizava, pagaria uma vez só, então não gastaria tanto dinheiro, nem tanto material. E ela começou olha, tem pedidos. E aí eu comecei fazendo para outras pessoas. Nesse momento, eu ainda usava só os materiais que eu já tinha em casa, mas que estava suprindo, e aí o prefeito liberou os armarinhos para abrir loja de tecidos, e aí a gente começou a ter um melhor acesso, né, aos materiais. Então o chefe da minha tia falou, não, já que ela está fazendo, né, já que vocês já estão usando a máscara de tecido, vamos padronizar para estar de acordo com os uniformes. E aí eu recebi essa encomenda, né? Ela, a princípio, me ligou e falou, olha, o meu chefe está querendo fazer uma encomenda, 300 máscaras. A princípio, eu pensei, não vai dar. Você sozinha, né? Como é que ia ser? Não dá para fazer, eu não tenho material, gente, não sei se vai dar. Mas eu já tinha comprado, como eu já tinha começado a fazer algumas máscaras, né, para alguns clientes, eu já tinha comprado material que, em relação a elástico e tudo mais, que já até daria, porque começou também a faltar material nos armarinhos. Falei, beleza. Aí eu falei, vou pensar. Falei com ela de manhã. Aí, como eu falei, né, minha vida é muito. Sigo muito as orientações de Deus, né? Então, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, e aí, será que eu dou conta? Será que eu não dou? Que prazo que eu dou? Porque meu medo era, tudo bem, eu faço. Para entregar o quê? Daqui a 2 meses? Daqui a 1 mês? A pessoa não vai querer. Aí eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Aí eu calculei na minha cabeça, muito loucamente, de que eu faria tantas máscaras por dia, não sei o que, papapá. E aí eu falei, em 1 semana eu entrego. Só que eu preciso de sinal e tudo mais, porque eu não tinha, né, dinheiro em caixa para poder. E aí, conclusão. Antes, né, o que aconteceu? Como eu tinha essa encomenda de 300 máscaras, eu
eu moro com os meus pais, né? Então minha mãe começou a me ajudar. Ela não sabe costurar, mas ela fazia os drapeados, né? Que é o modelo que eu mais uso, né? Mais fácil. E aí ela começou a me ajudar, então com 6 dias a gente terminou as 300 máscaras. Nossa. Foi assim, eu falei, meu Deus. E, enfim, consegui fazer aquela encomenda grande e em todo momento, mais pedidos vinham, porque como, no caso, a minha tia, né, sendo da farmácia, ela foi como se fosse uma vitrine, uma modelo, né, uma vitrine para mim. Porque todo mundo olhava e falava, eu quero, gostei. Então, comecei a fazer bastante. E aí não foi só essas 300 que eu fiz, foi bem mais. E isso durou bastante, porque logo depois também começaram a fazer bastante máscaras, né? Algumas pessoas começaram a trabalhar com isso também. Mas, de início, foi assim, eu fui uma das primeiras a fazer aqui em Macaé. E foi assim, foi um salto muito grande na minha questão financeira e também para eu entender que eu posso. Porque até então eu estava com o pé atrás. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai ficar bom? Será que a pessoa vai gostar? Porque eu tinha um receio do cliente não ficar satisfeito. Sim. Ai, será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Você pedia o feedback deles para saber se gostava, se não gostou? Como o meu contato era mais pelo WhatsApp, né, que é o canal que eu tenho mais acesso de resposta rápida, eu sempre perguntava, entregava a pessoa, marcava o local para entrega, ou a pessoa vinha aqui na minha residência e buscava, né, um dia ou 2 dias depois. Às vezes até a pessoa chegava em casa e já mandava. Nossa, gostei muito, ai, ficou bonito, ai, eu não sabia que ia ficar assim, ai, eu quero mais, ai, minha vizinha gostou, né? Também uma dos diferenciais, né, que eu sempre ouvi foi que, poxa, que bom que você usa um tecido que não é ruim, porque tem gente que usa tecido de má qualidade. O elástico que eu tinha na época também era um elástico que era mais fino do que algumas pessoas estavam usando, então não machucava tanto a orelha. Então, esse diferencial, né? Então, teve pessoas que me fizeram encomenda primeiro, aí depois entraram em contato para filhos, vizinhos, colegas, né? Então, foi divulgando, né, a minha loja. Por mais que eu ficava assim um pouco receosa das pessoas acharem assim, poxa, está se fazendo de uma pandemia para lucrar com isso, né? Em nenhum momento eu quis lucrar com a doença. Claro, você soube Mas aproveitar uma oportunidade que surgiu. sim, sim. Né? Você teve uma Porque assim, sacada e foi atrás disso. exatamente. Porque a minha ideia era eu poder divulgar, poder ter clientes, para eu poder ter uma renda para poder também ajudar pessoas, né? Então eu pude fazer isso. Eu pude doar algumas máscaras, não para me vangloriar, mas eu, a gente tem noção de que mesmo que no meio da nossa cidade mesmo, né? Pessoas que não têm condições de pagar R$ 5, Verdade. R$ 3, que seja numa máscara, né? E fica complicado dessa pessoa se proteger, porque acabou virando um instrumento de proteção, né? Então, a minha preocupação também era essa, né? E algumas pessoas eu tenho visto que têm usado alguns materiais que não são aconselháveis, usa né, poucas camadas, e aí não é tão eficaz, e a gente se preocupa com isso, né? Não é questão de lucro, mas é uma questão de saúde. Você diria que a principal forma de divulgar seu trabalho foi o boca a boca? Sim, com certeza. Que teve dias que foi muito engraçado, porque muito, assim, teve dias que eu não consegui parar de atender o telefone. Ai, porque eu vi fulana me falou. Aí teve um rapaz que entrou em contato, falou, não, porque eu vi de uma menina que comprou com você, ela trabalha não sei aonde. Eu falei, gente, não sei nem quem é. Porque, ela trabalha não sei aonde, eu perguntei, ela me deu, porque o que eu fiz?
uma das estratégias que eu tive, né? Quando Uhum. eu entregava a máscara, eu entregava junto o meu cartão. Então, por mais que aquela pessoa tivesse o meu contato no celular, no WhatsApp, se ela mesmo que se ela perdesse, ela tinha um cartãozinho da loja, né? Então, por vezes eu coloquei mais de um, e para ela poder, né, distribuir com quem ela quisesse. Você entrou aí nessa parte de divulgação. Você utiliza mais algum outro formato de divulgação, além do boca a boca, além do cartão? Então, eu divulgo também na internet, né, com posts no Instagram, no Facebook, que são as duas redes que eu tenho mais domínio. Quando eu busquei fazer meu cartão, também eu busquei um profissional, né? Eu não consegui fazer. Eu falei, não vou conseguir fazer isso porque eu não domino essa área. Legal. Então, para fazer algo mal feito, eu falei, não, melhor fazer, né, com alguém que saiba. E aí eu busquei, né, a Dom Arte Digital, né, que fez uma arte maravilhosa. E eu já consegui. E eu achei assim que, por mais que eu fizesse folheto, porque eu até fui aconselhada por algumas pessoas a falar assim: não faz cartãozinho, não, que cartãozinho ninguém usa mais. Foi essa expressão que eu ouvi. Você imprime umas folhas e tudo mais, você entrega. Só que eu fiquei pensando: se eu recebo um papel, né, que não é de uma boa qualidade, não é querer ser chato, mas é querer ser. Você vai priorizar algo que vai te dar uma credibilidade, Sim, sim. né? É um cartão de uma loja. Não importa se a loja é virtual ou se a loja é em um shopping, mas é um cartão de uma loja. Não é um papelzinho que alguém escreveu o nome, não é um papel de caderno, entendeu? Então eu falei, não, já que eu quero fazer certo, então no cartão já veio o CNPJ, já veio tudo. E isso também foi muito importante para que eu fechasse esse contrato lá na farmácia, né? Eu já tinha o CNPJ, eu já tinha toda a minha empresa legalizada, então eu podia emitir nota, eu pude fazer tudo certo. Então, por mais que você pode, né, emitir nota como pessoa física. Uhum. Ok, Sim. mas foi algo que teve uma credibilidade muito maior, né? Com certeza. Porque não é uma menina que está aprendendo a costurar agora. Não, é uma loja. Pronto. Tem que ficar dando detalhes, né? E isso eu achei muito importante, assim, foi muito importante para mim já ter esse cartãozinho, que aí eu divulgou mais, né? Eu pude difundir mais, né? Disseminar mais o nome da minha loja. Uhum. Por mais que né, não tenha assim, feito eu conseguir milhões de dinheiro. Uhum. Mas já é algo que já é um pontapé inicial, Sim. né? E algo que você pode fazer na sua casa, né? Com o seu horário. Por falar em horário, você tinha falado que era uma prioridade sua, né? Uma necessidade. Como é que Sim, você organiza seu horário? Porque você está em casa. Mas aí sim. você não está costurando o tempo todo. Você tem os afazeres de casa, tem outras coisas também. Como é que você faz? Então, eu priorizo a minha hora sim, meu horário em casa, para as coisas de casa, é bem flexível. Mas eu priorizei meu horário de acordar, meu horário de almoço, né? E às vezes tô costurando alguma coisa e às vezes eu almoço e paro um pouco. Meus pais estão perguntando, mas você não vai costurar? Eu falei, não, estou no meu horário de almoço. Porque eu separei esse horário para mim, sério. Porque Uhum. eu achei importante. É importante você parar. Porque o que adianta trabalhar, ganhar dinheiro e a saúde ir para o brejo, né? E é algo que eu preciso preservar. Então, eu parei, falei, não, então eu separei esses horários e o horário que eu termino, geralmente, assim, no início da pandemia, né, as pessoas me ligavam, às vezes me ligavam 10, 11 horas da noite, pedindo máscara, domingo. Eu falei, não, eu só vou atender o WhatsApp, já que é o WhatsApp da loja, eu só vou atender no horário comercial.
Porque nenhuma loja, você não liga meia-noite para um shopping, não vai ter nem ninguém lá. É Então, eu falei, verdade. não, já que eu quero ser vista como uma loja, então eu vou começar a ter atitude de loja. Não, a gente atende de tal hora, entendeu? Horário comercial, de 9 às 5, de 9 às 7, enfim, dei esse prazo, porque eu estava vendo que teve um final de semana que eu fiquei atendendo o telefone o tempo todo, né? Uma cliente me ligou, me mandou mensagem às 11h30 da noite num domingo. Eu falei, não, a senhora vai aguardar até amanhã, porque eu não vou responder. Não, porque acaba sendo invasivo, né? Você perde Sim. sua privacidade porque a pessoa está querendo pedir máscara, ou então trocar pedidos, enfim. Mas eu, eu estipulei esses horários principais para mim, né? Horário de acordar, eu vou começar a costurar a tal hora. Então, assim, E você consegue cumprir o horário? consigo. Eu tenho alguns cursos que ensinam ao empreendedorismo digital, a criar o seu negócio online do zero, né? E muita gente que me procura para fazer o curso, às vezes ela fala, eu não tenho dinheiro para começar o negócio. Você começou o seu negócio, você estava desempregada, né? Ou seja, é possível. Como que você fez, né? O que você falaria para essas pessoas que querem começar e que não têm o dinheiro ainda para começar o negócio? É que realmente não precisa de um grande investimento se o seu ramo não for, né, de exportação, que você precise de algo que você tenha um estoque. Né? Eu tenho amigas que também começaram a empresa de doces, de buffet, do zero, sem muito recurso, mas que investiram e usaram o capital de giro, né? Aquilo que entra, você vai investindo na própria empresa e isso vai gerando mais lucros para você. Às vezes a pessoa ela quer já começar grande, né? E isso atrapalha na hora de começar. Eu sempre falo, começa pequeno e vai reinvestindo com o lucro que você tem. Isso, e até mesmo quando eu fiz o MEI, eu li que o importante, é muito bom fazer o MEI quando você é um micro empreendedor começando do zero. Porque aí você vai começar a lidar com as finanças, com um balanço de caixa, com tudo do pequeno, do pouquinho que você tem. E aí você vai crescendo e você vai aprendendo Porque, imagina, começar a mexer no capital de uma empresa que ganha 100 mil. Você vai ficar enlouquecido se você nunca mexeu naquilo. Então é bom você aprendendo de pouquinho mesmo. E para eu começar no ramo de costura criativa, eu só precisava mesmo das ferramentas que eu tinha, né? Na época eu tinha uma máquina que não era aconselhada, porque é uma máquina bem pequena, de uso muito caseiro, que eu até comprei, né? Alguns anos atrás, eu comprei para costurar coisas leves e tudo. Então eu comecei a sentir a necessidade de comprar uma máquina maior. E aí eu consegui, né? Então, assim, eu não tive investimento grande. Eu só precisava mesmo do maquinário, de uma tesoura, alguns tecidos que também não eram também de alta costura, coisas caras. Então, eu não precisei de um investimento tão grande em relação a dinheiro, né? Eu não precisei de um investimento volumoso. Mas eu comecei do zero e fui aquilo que entrava eu ia investindo. O que eu recebia de uma venda de uma necessaire, eu já investia em tecido, que eu pudesse fazer outra coisa. Então, que eu pudesse sempre girar esse dinheiro, né? Ter uma rotatividade no lucro. Que dica que você dá, uma dica final, para quem está assistindo a gente, está assim, no meio da pandemia, né, e foi prejudicado pela pandemia, ou ficou desempregado, teve redução de salário. Que dica você dá para essa pessoa que quer passar por cima, que quer dar a volta por cima? Então, a dica é se reinvente. Se reinventar é a dica. Por quê? Você pode descobrir algo que você nunca imaginou na sua vida
e que te dá tanto prazer que aquele trabalho vai ser muito tranquilo. Por mais que você tenha dificuldades no início, mas o prazer de estar trabalhando naquilo vai, né, suprir todas as dificuldades, né? Eu digo isso porque muitas pessoas começaram a me questionar, né? Ah, mas você é formada, né? Porque eu sou professora, eu sou assistente social, né? Então eu terminei minha faculdade de serviço social, né? E aí as pessoas já achavam que eu ia chegar no mercado de trabalho, né? Como assistente social, porque essa é a grande ilusão dos universitários, né? Achar que quando sai da universidade, o mercado de trabalho está aberto ali, com as portas abertas para você. Mas eu me permiti me reinventar, porque, né, para algumas pessoas é um trabalho inferior, né? Porque você não está numa posição, né, que alguns imaginam de status. Mas o prazer que eu tenho em costurar é tão grande, né? E o prazer que eu tenho em ver as pessoas usarem aquilo que eu fiz é muito grande. Então, eu não ligo para essas falácias, para essas opiniões que não acrescentam. Se não me acrescenta, eu jogo fora. Já deixou Então, 2 dicas aí. pois é. Então é essa, se reinvente. Porque às vezes, é, por mais simples que seja a atividade nos olhos dos outros, se você fizer bem feito, se você fizer com amor, você vai sobressair, entendeu? Por mais que tenha concorrência, por mais que tenha. Você fez com bom gosto, bem feito, você sobressai. Tem. Mara, quem quiser entrar em contato com você, como que faz? Então, para entrar em contato comigo, tem minha página no Facebook, que é Mai Primor. Tem o meu Instagram da loja, né, que é Mai Primor 1. E tem né, o WhatsApp da loja, que pode entrar em contato. Mas entrando nas páginas, tem como ter acesso a posts que eu já fiz, de materiais e produtos que eu já comercializo. Então, eu acho que fica mais visível, né, o meu trabalho, as pessoas têm condições de ver aquilo que eu já fiz. Então, eu tenho feito também muito material, assim, muito produto que não se acha mais, né, hoje em dia, como um porta-calcinha, que a gente lembra da vovó que fazia pra gente, né? Um tapa-porta, que foi algo que eu fiz e em uma semana eu tive que fazer 10, porque todo mundo, gente, eu não encontrava isso em lugar nenhum. Já é um artigo que não se encontra. Então, Você envia para outras cidades também? nós já vamos começar, né, a fazer esse tipo de trabalho, enviar para outros estados e municípios. Estamos estudando essa possibilidade, né, porque o nosso foco é expandir mesmo, né? Nós já conseguimos adquirir uma máquina, então a gente tem máquina de cartão, a gente atende, a gente recebe online. Então, a gente está crescendo, a loja realmente está crescendo, né? E nós entendemos que tudo tem o seu tempo, né? A gente crê que tudo tem o seu tempo e a gente só tem a crescer mais e mais. Então, Né? Mayara, queria te agradecer por ter aceitado o convite de participar aqui no canal, né? Você está abrindo, na verdade, o quadro de bate-papo, né? Muito obrigada por ter aceitado. É um prazer E quem sabe uma próxima aí você volta para a gente bater mais um papo. estar aqui com você, conversar, falar um pouco mais sobre a questão do empreendedorismo feminino, né, que é tão importante nos dias atuais, né? Sempre foi, né? Mas agora É, tem tido mais visibilidade. Então, quando precisar e quiser, estamos aí. tá bom, beleza, Mayara. Um beijão para você. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. E aí, você gostou desse bate-papo com a Mayara? Se você gostou desse tipo de quadro, pra gente poder continuar aqui no canal, coloca aqui nos comentários que você gostou. Se você tiver alguma pergunta também para fazer para Mayara ou para mim, pode colocar aqui. Se a pergunta for para ela, eu repasso, peço para ela dar uma passadinha aqui e responder, tá bom? Deixa aí o seu curtir, compartilha nas redes sociais aí com seus amigos, com seus familiares
E também não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.